Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Gálatas, ele fala sobre duas dimensões. A primeira é a carnal e a segunda é a espiritual. Ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, elas estão incontidas dentro de nós e se velho homem. Quando a gente não tinha Cristo, a gente andava desordenados. Quando a gente não tinha aceitado a palavra de Deus, eu e você fazia o que bem quisesse, porque isso lhe traria prazer, um momento agradável para o teu coração. E essas coisas, que são as obras da carne, como Paulo menciona muitas coisas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, discórdias, ciúmes e entre outras coisas. Essas coisas são o alimento do nosso adversário. O que cresce mais é aquilo que você mais alimenta. Se você alimenta as obras da carne, com certeza as obras da carne vão crescer na tua vida cada vez mais. Mas se eu decido como cristão, você decide como cristão, uma cristã, alimentar ao Espírito Santo de Deus, com certeza o fruto do Espírito vai aparecer mais aprazivelmente na tua vida. Você vai dar esse fruto, coisas boas, coisas agradáveis. E esse fruto do Espírito, nós temos que usar ele no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, com os nossos inimigos. E Paulo, ele menciona vários frutos que provêm de um Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito de Deus, Santo de Deus. Então o Espírito, ele tem fruto. Eu não consigo entender alguém que bate no peito e diz: eu sou cristão há tantos anos. Mas se você olhar para a vida dessa pessoa, ela não condiz com a realidade daquilo que ela está falando. Ela tem mais obras da carne do que fruto do Espírito Santo de Deus. Como eu posso fazer esse julgamento dentro da palavra? Através das suas ações. Crente que briga muito, crente que deve muito, crente encrenqueiro, quando alguém olhar para você, vai dizer que você é crente cheio do Espírito Santo? Por quê? Porque as obras são da carne e não do Espírito. Mas ele frequenta a igreja. Deus não está preocupado com quem frequenta o ministério. Você pode frequentar 365 dias do ano. Se você não for transformado, nada adiantou você estar aqui dentro da casa do Senhor, porque tem que dar fruto. Fruto do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele é sensacional, inspirado por Deus. Ele fala as coisas ruins e também as coisas boas. E ele inicia no versículo 22 falando do fruto, e ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. E o versículo 24 é muito importante para fechar aqui.
Ele fala: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vou mais além. Esse é bonito, esse versículo. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Essa é a lição, começando pelo altar, para mim. E para você também que está acolhendo, ouvindo essa mensagem, que eu estou repetindo. Ele fala: se vivemos no Espírito, se eu vivo no Espírito, eu devo andar também pelo Espírito. Só que tem crente, irmão, que espiritualiza tudo também. Não estou falando do crente fanático. Eu vou comprar a cor da roupa, eu vou orar para Deus revelar. Não é isso. Isso aí é brincadeira, irmãos. Eu estou dando um exemplo aqui para você entender, porque tem muito crente que espiritualiza também coisas simples demais. Aí já está ficando fanático, neurótico, é isso mesmo a palavra. Mas seja guiado pelo Espírito, dê frutos do Espírito, porque se eu vivo pelo Espírito, eu tenho que andar conforme o Espírito. E eu estou falando sobre o fruto do Espírito. Eu não consigo entender alguém que bate no peito mais uma vez para dizer que é crente se não dar nenhum fruto. Jesus, quando menciona em algumas de suas parábolas, Jesus disse: a árvore que não produz fruto, o que deve acontecer com essa árvore? Corta ela e lança-a no fogo. Por quê? Porque não está produzindo. O reino de Deus, ele é produtivo. Os anjos de Deus são produtivos. Os servos de Deus, todos devem ser produtivos. Se você não faz nada que produza, você é um morto vivo. Você vai para a igreja, mas você é morto. Dá glória a Deus mais alto, mas está morto porque não está produzindo fruto pelo Espírito de Deus. Irmãos, pelo menos um fruto tem que ter, não é possível. Só que ele chega aqui com os dois pés, num sentido figurado. Imagina Paulo chegando com os dois pés. Primeiro fruto é o amor. Ele pegou pesado quando escreveu isso. Primeiro fruto é o amor. O que é que Deus diz? Amai a Deus sobre todas as coisas. E ele disse: tem outro mandamento, meu filho, que é bem difícil. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É fácil? Não, nanina, não. É difícil. E ele diz mais, para o primeiro fruto: amai os vossos amigos. Ele disse: os hipócritas também fazem a mesma coisa. Mas eu quero ver você amar o seu inimigo. Esse aí é poderoso. Ele chega com os dois pés falando logo do amor. Por que ele fala isso? Porque o amor é a base de tudo, irmãos. Paulo também diz em outro lugar, em outra passagem, ele fala: se você ora, se você louva, se você der até sua vida para o teu irmão, se você faz ajuda na casa de Deus, se você visita os pobres, se você dá dinheiro para os pobres, ajuda, se você faz tudo isso, aí ele fala no finalzinho: se não tiver amor, não fizeste nada. Está vendo como é importante, irmãos? Irmãos, eu não tenho esse fruto. Tem sim, filho. Pelo menos um você tem. Não é possível. Esse é o poderoso, o amor. Aí o casal entrou em crise financeira. Vai separar por causa disso? Não, porque ele fala que o amor tudo pode, tudo supera, tudo suporta. Paulo pegou pesado. Quem estava por trás de Paulo foi Deus inspirando ele. Então, a gente suporta muitas coisas, devemos suportar muitas coisas, porque a gente ama. Agora, irmãos, amor é um fruto, mas é uma escolha. Não é um sentimento qualquer, é uma escolha. Porque se fosse um sentimento, aí você diz: se eu tiver vontade, eu vou ajudar. Se eu não tiver, eu também não faço nada. Se eu tiver vontade, eu vou. Se eu tiver vontade, eu fico. Não é assim. Amor é uma
Diga assim: escolha. Aprenderam, amor é uma escolha. Por que eu digo isso? Porque eu olho para Deus. Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É uma escolha. Agora, se Deus olhasse esse povo é pecaminoso, eu não vou mandar Jesus, não. Esse povo me trai, esse povo é ruim, é perverso, eu não vou mandar Jesus, vão morrer todos. Se ele fizesse isso, acabaria conosco, irmãos. Nós já estaríamos condenados. Mas quando Deus olha para a gente pecaminoso, a gente roubadores, injustos, hipócritas, falsos, cheios do pecado, ele disse: é para esse povo que eu amo e que vou mandar o meu filho, porque isso é amor. Pense no fruto. Eu estou falando mais do amor porque é a base de todas as coisas. Mas pelo menos um você tem que ter. Não é possível. E Paulo fala amor, alegria, paz. A gente, irmãos, quando vai analisar o tema fruto do Espírito, é muito difícil para alguém de fora compreender você. Sabia disso? Muito difícil alguém compreender você. Porque a pessoa diz que tem Deus, faz parte de uma denominação. O fogo lá desce, irmãos, amém, é para descer mesmo. Deus usa, Deus fala, amém. Mas você está sendo transformado? Eu estou sendo transformado? Será que eu estou dando fruto? E eu estava meditando nessa mensagem hoje à tarde, lá no trabalho. Eu disse: se eu aceito a Deus, automaticamente eu recebo o Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Sim, eu recebo. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, quando ele entra no nosso coração, ele vem para nos moldar, para nos fazer dar fruto. Então é justamente para produzir em você o fruto do Espírito Santo, que são 9 os frutos que eu acabei de ler. E por que a gente vê tanto crente aperreado, tanto crente infiel, tanto crente que não ama? Por quê? Crente que não faz o bem, por quê? E diz que tem Deus, ele até recebeu, mas os frutos ficou bem longe. Sabia disso? Eu disse: Deus me deu o entendimento, eu quero entender um pouco. E Deus me deu um entendimento lá no trabalho, na minha mente, na minha reflexão. Nós somos considerados casa, morada e templo do Espírito Santo. E eu estava no trabalho e Deus me deu uma reflexão muito interessante. E no meu coração eu meditava e disse: eu estou na minha casa, tem várias coisas para consertar. Tem um piso, tem parede, tem um teto, tem a encanação. E eu decido chamar um profissional que trabalha com tudo isso aí para dar jeito na minha casa do que está quebrado, para ele consertar e colocar tudo no lugar. E daqui a pouco esse homem chega. Cheguei para dar jeito na tua casa, vou consertar tudo que tiver quebrado. Aí eu, como dono, digo: você vai entrar, mas as suas ferramentas não vão poder entrar na minha casa. Fica difícil ou não fica esse profissional trabalhar sem a ferramenta? É isso, irmãos, que eu e muitas vezes você faz. Você quer o Espírito Santo de Deus, mas impede que ele trabalhe com as ferramentas dele. Está entendendo? Eu vou fazer do meu jeito e ponto final, eu estou com a razão. Calma, filho. Mas se você tem um fruto, você pode até pensar isso, mas depois você se cala. Agora tem gente que permanece infiel, faz mal ao próximo, diz que tem Deus, mas não tem um fruto. Porque ele está impedindo que o Espírito Santo use as ferramentas dentro da sua casa, que é o seu íntimo. Aí agora tudo ficou mais claro para mim. Jesus, quando entra na nossa vida, ele quer fazer morada.
Mas como é que pode? Você quer Jesus, mas não quer a transformação dele. Eu não vou amar o meu inimigo. Mas você não é crente, criatura. Você não faz parte de uma igreja, parte de um grupo, diz que é cristão, lê Bíblia, ora, e como é que tu não quer amar a criatura de Deus? Aí ele deixa a ferramenta do amor, de lado. Aí fica alimentando. O que é que aparece? É o fruto bem? Fruto ruim, irmãos. Aparece o fruto ruim. Está vendo como é importante aí você deixar Deus trabalhar em nossa vida? Tem vontade de dar uma resposta em outras pessoas. Mas quem tem um fruto, Deus fala, não faça isso. Eu sei que você está certo. Eu sei que você está com a razão. Mas a resposta, quem vai dar para essa pessoa, sou eu. Aí você se acalma, vai orar, entra num quarto, diz, papai, resolve para mim a situação. Porque se eu não tivesse o fruto, quem ia resolver era eu do meu jeito. E tu sabe que quando eu pego mesmo, eu puxo o cabelo de um jeito. E faço mesmo. Mas como agora temos fruto, nós se dominamos, irmãos. O Espírito Santo, aliás, que vem nos dominar. Porque a pior coisa é você ter um testemunho. Crente na igreja e Satanás no mundo. É o testemunho pior que tem. Aqui nós aparentamos tanta santidade, mas lá fora, irmãos, isso é crente, é? Nem parece. Por quê? Ele faz coisas que não condiz com o fruto do Espírito, como diz aqui. Ele fala do amor, ele fala da alegria. Irmãos, alegria e paz. Pelo menos você tem a alegria. Não tem? Eu não tenho. Eu tenho alegria. Eu tenho alegria. Eu tenho paz. Diga assim, eu tenho alegria e tenho paz. Dá um sorrisinho agora. O inimigo fica com tanta raiva quando você dá um sorriso. Porque ele sabe, essa irmã está sofrendo tanto, mas está sorrindo. Irmãos. E os secretários deles são os nossos próprios irmãos também, dentro da igreja. É porque eu sou um pregador que não encobre essas coisas, não. É dentro da igreja. Porque eu falo com base. Porque o joio faz essa coisa. Só que eu não posso odiar ele, que Deus transforme. Mas é assim, irmãos. Estou mentindo? Quer que eu pregue a mentira? Se eu pregar mentira, eu mesmo estou sendo uma farsa para mim mesmo. Por isso que muitas pessoas não gostam desse menino. Oh, amém, glória a Deus. Eu detesto quando ele pega esse microfone, ele fala umas coisas, é muita santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Tem que ser santo mesmo, irmãos. E ponto final. Santidade no limite. Não aquele fanático que ele já anda assim flutuando. Aí leva a topada e cai. Acabou-se tudo. Pelo menos nós temos que ter, irmãos, a alegria e a paz. Mesmo sofrendo, você diz, eu tenho paz. É ou não é? Isso é um fruto do Espírito, glória a Deus. Irmão, hoje o dia no trabalho, o patrão se levantou, o funcionário, pense numa guerra. Eu me aperriei, mas quando eu cheguei em casa, eu fui orar e dormi em paz. Você tem paz. Você tem a alegria do Senhor Jesus. Alguém disse umas coisas comigo, irmão, eu fiquei triste. Foi mesmo, foi. Mas depois você foi para casa, comeu, orou, e depois você está feliz de novo. Porque isso é o fruto não pode parar, fruto fica sempre produzindo. E se arrancar o fruto, não tem problema, dá mais. Quando você puxa a manga do pé, ela para de dar manga, ela gera mais fruto. Então, quanto mais pedrada, mais fruto você tem que produzir. Está entendendo? É a raiva do inimigo que você produz o fruto. É a raiva dele. Aí o jovem rico, conversando com o jovem pobre, o jovem rico disse assim, olha o meu sapato importado, custou tanto. Tu tem o quê? Aquele pobre jovem olhou para ele e disse, eu tenho uma sandália aqui surrada, já está velhinha já.
Eu até coloco um prego debaixo para não sair a correia. Aí o jovem rico disse: olha, eu tenho um carro do ano, lançamento, ele falou o modelo lá e tudo, e tu tem o quê? Já para caçoar com ele mesmo, ele disse: olha, o que eu tenho é um transporte público que eu pego todos os dias. E às vezes chega até atrasado no trabalho porque o trânsito é demais. Aí o jovem rico disse: olha, eu tenho uma mansão, tantos cômodos, suíte, piscina, e tu tem o quê? Ele disse: eu tenho uma casinha simples só, mal cabe eu e minha família, até para dormir quando chove uma pingueira em cima da nossa cabeça é uma dificuldade. Pelo jeito você não tem nada, porque você é pobre mesmo. Aí aquele menino jovem pobre ficou refletindo e disse: espera, eu tenho algo que você não tem. Como se você é pobre? Tu mal tem uma sandália, tu não tem nenhuma roupa para se vestir, tu pega o transporte público, uma casa velha que tu tem. O que é que tu tem? Eu só tenho uma coisa que tu não tem. E aquele jovem rico ficou muito curioso. O que é que você tem ou não tenho? Ele disse: eu tenho alegria, eu tenho uma paz. E aquele jovem rico olhou para ele, baixou a cabeça e começou a chorar. Ele disse: realmente eu tenho tudo, mas eu não tenho paz e não tenho alegria. O fruto não depende de casa, de carro, depende do Espírito Santo de Deus. Produza. A minha casa é feia, mas produza fruto. Eu não tenho sandália, produza fruto. Eu não tenho roupa para se vestir, produza fruto. É assim a mensagem de Deus para a tua vida. A minha roupa é velhinha, diácono, eu tenho até vergonha. A minha, ela vai até sozinha para a igreja. A minha também era assim, irmãos, um dia. Mas produza fruto. Ele disse: eu tenho paz e tenho alegria. O jovem rico tinha tudo, mas ele disse: eu não tenho nem paz e não tenho nem alegria. Mesmo nas aflições, pode estar tudo dando errado, eu tenho alegria, eu tenho amor e eu tenho paz. Em paz me deito, o salmista fala, e logo pego no sono, porque o Senhor me guarda. Aleluia! Deus é fiel. Isso é fruto. Veja a importância do fruto de Deus, do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. E alguém que não entende os mistérios fica se perguntando: como ele é feliz desse jeito? Está tudo desmoronando, mas ele é feliz, sorrindo. Irmãos, não fique muito fechado não, sorria. Tudo bem que a gente vai andando no meio da rua, não vai ficar sorrindo. Eu quando eu no meio da rua, irmãos, as pessoas têm até medo de mim, porque eu fico fechado, é o meu jeito, eu já tentei mudar. Eu estava um dia na parada, tempo de escola, tinha um estabelecimento, eu usava touca, camisa da escola toda desenhada de caveira, de touca, aquela calça folgada, do mundão mesmo. Cheguei na parada, tem um estabelecimento, quando a mulher me viu, ela pegou a porta devagarzinho e ele disse: olha para aqui, ela fechou com o meio da gente. Mas sorria. Tem muito crente assim: sorria, meu filho. Se você tem paz, você é alegre, é uma pessoa alegre. Claro que você não vai ficar sorrindo o tempo todo, mas sorria, porque o teu sorriso incomoda alguém. Ele incomoda alguém, bora ser sincero. Por isso que eu fico sorrindo. Quando você sorri, libera aqui os hormônios do prazer, da alegria. O teu corpo é inundado de uma sensação tão boa. Sorria. O que é a mãe que está sorrindo? Eu tenho o fruto do Espírito. Por que está sorrindo tanto? Eu tenho Jesus. Ô irmão, o trabalho aqui está em decadência. O senhor está sorrindo, né? Claro, eu tenho Deus, filho. Se a empresa quebrar, Deus abre outra, não tem problema. Se eu fosse demitido, não tem problema, Deus coloque em outro lugar. Tem gente que diz: ai, eu vou perder o emprego. Eu já não fico pensando assim. Se eu for demitido, eu já digo assim: vou agradecer a Deus pelo tempo que eu estava lá. E depois Deus provê. E vou continuar feliz e alegre. Você recebe até um impacto, assim, uma tristeza no momento, é normal. E você é alegre, você é feliz, você tem paz de Deus.
no teu coração. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Você é fiel? Não precisa responder. A fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Fidelidade, você ser fiel. Nós costumamos ler aquele versículo: quem for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Fidelidade é algo tremendo. Casamento, fidelidade, pais, filhos, fidelidade. Com o seu senhor, com a sua senhora, o servo que trabalha ali para ele, tem que ter fidelidade. Eu, segunda-feira, fui fazer um exame periódico lá da empresa. E chegou também uma mulher, a sua filha, para ser atendida lá, né? E a mãe sentou atrás de mim com a sua filha. E eu ouvi quando ela disse para a filha dela, desse tamanho assim: olha, teu pai mandou um dinheiro a mais. O exame era tanto, só que ela mandou a mais. Olha o que ela disse: vai ser assim agora. Ela dizendo para a filha pequena: vai ser assim agora. Eu dou o dinheiro e fico com o resto, para ele aprender. E eu só ouvindo, eu disse: meu Jesus do céu, olha essa criança, o que já estava ouvindo pela boca da sua mãe. Aí eu fui tentar explicar, não, porque ele mandou um valor que era do outro hospital, pensando que era desse. Ela disse que ia pagar o exame, e o restante do exame ela iria ficar para ela. Essa mulher está sendo fiel, irmãos? Tá não. Está traindo seu esposo. Isso não é algo de uma pessoa fiel. E aquela menina vai crescer achando que isso é normal. Eu detesto quando alguém diz: é só uma criança. Lá em casa não tinha isso não, viu? Era criança, mas se perturbasse era pisa, viu? Nem fiquei doido, nem dei para ladrão, nem dei para briguento, nem saí dentro de carro de polícia e levei pisa. E hoje eu dou graças a Deus por isso, porque mamãe soube educar. É só uma criança, deixa não, porque ele vai crescendo achando que o errado é certo. Mamãe disse um dia, eu era pequeno, vai comprar uma pedra sanitária. Eu fui lá embaixo, eu moro no morro, lá embaixo, longe. Eu disse: o que, meu filho? Eu disse que era da outra, por que você trouxe dessa? Ah, eu trouxe e essa também não vai servir. Vá lá destrocar. Aí papai disse: deixa o menino aí, deixa pra lá. Deixa pra lá não, vai embora. Eu fui, com raiva, mas fui. Você quer produzir fruto, mas não quer que seu filho aprenda a produzir fruto. Está errado, irmãos. Eu não entendo pai e mãe que quer produzir, que é crente, é espiritual, que ora, que jejuma, que lê a palavra, que faz tudo, mas quer impedir que a criança dê fruto. Está errado. Por que eu falo isso? Porque eu sou filho. Eu tenho uma família, eu tenho propriedade para falar isso. Se eu estivesse falando mentira, tudo bem, né, irmãos? Mas eu falando a verdade, eu vou ser esculachado, então eu prefiro falar a verdade. Aí a criança vai aprender aquilo, vai sendo já infiel, de pequeno não pode. Ela tem que crescer sendo fiel. E os adultos sejam fiéis em tudo, em toda boa obra, sejam fiéis. Alguém confia a tua casa, dá a chave para você, você entra lá, vê um dinheiro. Está sendo fiel? A pessoa te confiou a tua casa, tu entrou e roubou o dinheiro? Está errado. Cadê o fruto? Ah, é porque Deus entende, é porque eu estou passando uma aprovação. Deus entende. Deus não entende não, filho. Porque você roubou meu, você é infiel. Pare com isso. Fidelidade é um fruto
Aí no versículo 23 ele fala: mansidão é outro fruto. Irmãos, cada um de nós aqui um dia já foi bem bravo, sim ou não? Já. Se dissesse uma ou duas palavras, você já estava batendo de frente com a pessoa. Eu não levo recado para casa. Aí o pai e a mãe da época diziam: se chegar aqui com o olho inchado, me apoia mais. Aí os filhos cresciam tudo brabo, irmãos. Ele fala aqui mansidão. Então nós temos que pedir a Deus esse fruto da mansidão. Aí quando a gente ora: Senhor, me amansa o meu coração, porque de vez em quando, Jesus, eu estou... E Deus sabe que você é falha, é normal do ser humano. Aí quando você pede a Deus o fruto da mansidão, Deus vai permitir aquele irmãozinho, aquela irmãzinha abençoadinha te perturbar. Por que o Senhor fala irmãozinho, irmãzinho? Porque começa dentro da igreja, filho, dentro de casa. Para você ter mansidão. Tem gente que é tão bonito aqui na igreja. Pai do Senhor, as suas palavras são tão belas. Olha, que esse menino fala tão bonito, eu fico tão encantado. Mas em casa, essa desgraça, essa casa. Cadê a mansidão? Eu acredito que é melhor você ser sincero. Eu ser sincero. Eu chego num culto, mostro uma coisa tão boa, tão de manso. Eu atendo as pessoas tão super bem. Vem cá, meu filho. Vou eu te aconselhar. Pega a Bíblia. Aí chega em casa. Não é aquilo que diz, que mostra ser dentro da igreja. Claro, irmãos, também tem muito mimizento que vai dizer: calma aí também, diácono, a gente também é falho. É claro que eu sou falho, eu estou pregando para mim, meu filho. Eu preciso mais ser manso, ser mais humilde. Eu preciso, a igreja precisa. E Deus quer dar esse fruto para mim e para você, filho. Então essa pregação é válida para todos nós. Eu não estou aqui botando faca e acusando ninguém, não. Eu só quero receber os frutos da mansidão que o Espírito Santo quer produzir dentro do meu coração. Mas quando esse inimigo vem perturbar a gente, se lembre-se, é aí que você vai provar que tem um fruto. Quanto mais você ora a Deus pedindo isso, mais o inimigo vai te atacar, para você mostrar que você é brabo. Olha o que Deus diz na sua palavra: se alguém te bater-lhe na face, o que é que ele diz? Vira a outra. Aí os irmãos entendem: eu tenho que virar o rostinho para ele. Aí, não, meu filho, não é isso não. Eu não me recordo mais, mas o sentido de virar-lhe a outra face, no hebraico original, significa virar as costas e vai embora. Porque se eu for revidar, eu vou perder a mansidão e vou virar o brabão. Pá! Dá vontade ou não dá? Você pode ter o Espírito Santo de Deus, mas tem momentos que dá vontade. Estou mentindo, irmãos? Você pode orar hoje, agora, e daqui a pouco alguém vir te perturbar, dá vontade ou não dá? Dá. Bora ser sincero. Mas eu tenho um Deus, Deus fala comigo, fala. Mas eu sou perfeito? Não. O que importa é que eu não faça. Porque o velho homem está ativado. Ele de vez em quando ele ativa, ele se levanta quando tem essas coisas acontecendo ao nosso redor. Vai lá, diz isso, fala assim. É uma perturbação da alma, irmãos. É uma agonia. E a gente fica: vou, não vou, eu volto, o que é que eu faço? O coração começa a palpitar. Mas você se lembra: eu sou da paz, eu sou de Deus, eu não posso mais agir assim, eu tenho que ser manso. O dono de um cachorro disse: ele não morde não, ele é manso. Já ouviu isso?
todo mundo que chega, olha, bonitinho esse cachorro, é? Que bonito. Ele não morde não, é manso. Todo mundo pega nele e não morde. Aí alguém foi lá no outro cachorro e foi alisar e disse, não, o dono disse, não, ele morde. Ele é brabo. Um cachorro manso e um cachorro brabo. E você é o quê? Um crente manso ou um crente brabo? Seja um manso. Mas não quer dizer que todo mundo vai colocar a mão em você, não. Agora tem muitas pessoas doídas, viu, irmãos? Você não pode falar nadinha de verdade. Está com ignorância. Para aí, meu filho, é você que é sensível demais. Adriano, desaparece daqui se não quer assistir o culto. Vai, lavra. Veja como eu tratei ele. Ele está perturbando, eu tratei ele desse jeito. Estou sendo brabo. Irmão Adriano, estamos na casa do Senhor. Temos que ter reverência. Por favor, se comporte. Veja a diferença. Mas eu posso falar com autoridade nessa mansidão? Posso. E não estou agindo com ignorância, não. Você fala a verdade e você não é ignorante. E ponto final. Se a pessoa não aceita, é porque ela não tem um fruto do Espírito Santo. E quem não tem fruto vai estar em conflito com você o tempo todo. Porque amigo de verdade vai enganchou tudo, vai guerrear contra você, falando a verdade para te ajudar, para te colocar de pé. E você diz, é verdade. A palavra está dura, mas é verdade, eu aceito. É assim, irmãos. Tem que ser manso, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Temos que ter o domínio próprio. Tem coisas que faz a gente tomar uma atitude desordenada. Temos que ter o domínio. Quando Deus lhe usar, ou Deus já lhe deu uma unção tremenda, eu não sei se vocês tiveram a experiência, não dá vontade de correr? Eu já tive a sensação de sair correndo, de tanta alegria que o Senhor me deu em um dia aqui no culto de domingo. Se não tivesse ninguém, eu estava correndo para lá e para cá. Mas eu tive o domínio. Tudo que a gente for fazer na casa do Senhor, tem que ter o domínio. É para tudo, irmãos, ter o domínio próprio. Vai se vestir? Domínio próprio. Vai falar alguma coisa? Domínio próprio. Porque se não tiver o domínio próprio, eu vou fazer coisas que desagradam a Deus e coisas desordenadas. Ele fala sobre o domínio próprio. Quando eu era do mundo, quando você era do mundo, você fazia o que você bem queria, é assim mesmo e ponto. Eu faço desse jeito. Mas quando a gente foi transformado por Deus, o Espírito Santo de Deus entrou no nosso coração, nós não vamos fazer o que nós queremos mais, é o que Deus quer que a gente faça agora. Quando eu era do mundo, se fosse meu inimigo, eu deixava ele morrer para aprender. Já me magoou, já me feriu, morre. Vai morrer. Eu não ajudo, não é assim que a gente fazia? Mas quando a gente foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele está morrendo lá, só tem você passando na rua. Você agora vai ter que ajudar ele. Você vai ter que dominar aquela ira, porque ele já te fez mal, te machucou. É verdade, irmãos. Tem pessoas que nos machucam, nos ferem, e nós não conseguimos ficar mais perto dessa pessoa. O nosso consciente, o nosso íntimo já diz, ameaça chegando. O teu coração começa a ficar quando você vê a pessoa. Aí alguém vai dizer, é porque tu não foi transformado. Meu filho, é porque é muita mágoa, muita ferida, muita coisa guardada. E tem pessoas que têm mágoa e tem pessoas que não têm. Se alguém discutir comigo, eu vou ter assim, o que é que eu vou dizer? Alguém discutir comigo, fazer alguma coisa, eu vou ficar triste naquele momento, mas depois passa. Eu não vou conseguir guardar a mágoa. E tem pessoas, mesmo sendo de Deus, guardam a mágoa. Ah, porque ele não tem Deus. Ele tem até Deus, filho. Mas essa área, ele precisa de uma libertação. Eu posso ser bom em uma coisa, e você pode ser ruim em outra. E você pode ser bom naquilo que eu estou precisando. Então vamos um ajudar o outro. Mas o tema central é: produza fruto
do Espírito Santo de Deus. E finalizando, o 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus abençoe a todos vocês.